O duelo do líder contra o vice-líder, que poderia deixar o Palmeiras com muito mais chances de ganhar o Brasileirão, terminou com a vitória do Flamengo. E aí, meu amigo, incendiou o campeonato. Um encontro com tamanha concentração de talento, de poder econômico e de títulos nos últimos anos, nunca é apenas mais um jogo. É diferente, os dois melhores times do Brasil. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante. Duelo cordial entre os comandantes, mas nem sempre tão gentil entre os comandados. Um jogo intenso, competitivo, que faz parte do futebol também. Numa disputa com tanto equilíbrio, cada pequena vitória merece uma grande celebração. Mas para nós era uma final. De uma hora para outra, a tranquilidade numa área técnica se torna vizinha da revolta que explode bem ao lado. Era a reação de Abel Ferreira a um lance entre Jorginho e Gustavo Gomes dentro da área, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio não considerou pênalti. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Não impacta, ok. Wilton pode seguir, dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrar. Considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O Palmeiras teria mais com o que se preocupar, porque com apenas 3 jogadores, Rossi, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo é capaz de rasgar uma das melhores defesas do país. Abre o placar do jogão do Maracanã. Um maestro cada vez mais à vontade no papel de goleador. Nunca Arrascaeta fez tantos gols numa temporada. Tem 20 agora. 15 deles no Brasileiro, dividindo a artilharia do campeonato com Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor Roque não teve o mesmo espaço quando tentou invadir a defesa do Flamengo. Mas o resultado foi mais desagradável para o Léo Ortiz, que machucou o tornozelo direito quando o atacante do Palmeiras caiu por cima dele. E além da dor, teve na saída do campo uma enorme decepção. Vitor Roque! Porque Vitor Roque aproveitou que a defesa ainda estava com 1 a menos para empatar. Tá empatado o jogão no Maracanã! Não duraria muito essa igualdade, porque Bruno Fux fez pênalti no Pedro. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. E o cuidadoso Pulgar protegia a bola enquanto a revolta palmeirense se instalava ao redor. Quando tudo se acalmou, restava a concentração do Jorginho. Não é um momento crítico, pelo contrário, é um privilégio. E após 4 passos, seguidos de um pequeno salto em distância, o Flamengo pulou de novo na frente do placar. Mas sabe como é a nação, exigente, quer sempre mais, porque sabe que o Flamengo tem de onde tirar. Ainda mais numa tarde em que o time não estava desperdiçando as chances que apareciam. Mais uma vez, numa parceria entre Arrascaeta e Pedro, que aproveitou da melhor maneira o espaço que se abriu diante dele. Absolutamente desequilibrante no jogo. Pedro e Arrascaeta somados têm 27 gols no Brasileiro, mais do que 5 times no campeonato. Mas o Palmeiras não é de se entregar. Bateu no travessão! Pode até faltar inspiração ao Palmeiras, resiliência não. Já nos acréscimos, Gustavo Gomes mostrou isso ao Flamengo. Que para vencer o líder precisou de um feito inédito na temporada. Pela primeira vez em 2025, o Palmeiras levou 3 gols num jogo. Agora são 8 jogos sem perder para o Palmeiras aqui no Maracanã. Uma década de invencibilidade. Só que na disputa pelo título, mais importante do que aumentar a escrita foi diminuir a distância para o líder. Palmeiras e Flamengo estão empatados
colocados com 61 pontos. Agora nos quedam mais 10 finais, acredito que são. Assim que temos que pensar passo a passo. Com a confiança de quem deu um passo enorme nessa longa caminhada. Briga boa, hein? Próximos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Flamengo pega o Fortaleza fora de casa, o Sport no... Pelo Fux, zagueiro do Palmeiras, como se o Fux fosse uma criança. Juro pra você, parecia que o Pedro era um adulto jogando ao lado de uma criança. Ele passou pelo Fux e deu um passe, gente, pro Arrascaeta em profundidade. Impressionante. E o Arrascaeta num vigor físico que a gente pouco viu no Arrascaeta nos últimos anos. Correu, saiu cara a cara com o goleiro, abriu o placar. Beleza, o Flamengo continuou bem no jogo, só que teve um lance que para mim o Flamengo foi muito juvenil. O Léo Ortiz, ele saiu lesionado. O Léo Ortiz não iria continuar no campo. O médico do Flamengo em nenhum momento fez o sinal de alteração. E aí o Danilo, que já estava pronto para entrar, não entrava, porque eu não sabia se o Danilo tinha que entrar ou se o Léo Ortiz tinha condições de jogo. Ficou naquela dúvida. E naquela dúvida, o Flamengo ficou um tempão com a menos. O Palmeiras tirou proveito da situação, trabalhou muito bem a bola. E aí, em um lançamento do Kelvin, o Vitor Roque, no lado do Léo Ortiz, subiu sozinho, pá, gol de cabeça. Mas o Flamengo não sentiu o golpe. Eu acho que essa é a boa notícia. O Flamengo em nenhum momento sentiu o golpe de ter sofrido gol. Continuou tentando. Chegou ao segundo gol. Como é que foi? O Pedro ganhou a bola do Bruno Fux, novamente, inclusive o Pedro deitou e rolou em cima do Bruno Fux. O Bruno Fux tentou recuperar a bola, pênalti, que para mim foi muito bem marcado em cima do Pedro. O Jorginho mostrou personalidade, experiente que é, me dá a bola aqui, eu vou bater. Bateu muito bem, dando aquele pulinho, enganando o goleiro Carlos Miguel para um lado, goleiro para o outro. E aí, quando muita gente imaginava que o primeiro tempo fosse acabar 2-1, eis que o Flamengo consegue o terceiro gol com Pedro, que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Minto, é o melhor centroavante da América do Sul. Joga demais. O que o Pedro jogou hoje foi um absurdo. Ele fez o terceiro gol do Flamengo. E aí o Flamengo foi com uma vantagem no placar muito boa para o segundo tempo. Veio o intervalo, nenhuma substituição dos dois lados. Só essa substituição forçada no primeiro tempo do Flamengo, né? O Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz. E por falar no Danilo, o Danilo anulou o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele estava tendo uma certa, não vou dizer facilidade, mas ele estava ganhando os duelos com o Léo Ortiz. Quando o Danilo entrou, ele anulou o Vitor Roque. O segundo tempo, o Flamengo veio, mesmo roteiro, tendo mais a posse de bola e tal, segurando mais o jogo, o Palmeiras tendo que sair mais, né, para buscar, diminuiu até mesmo empatar, só que as substituições que o Felipe Luiz fez matou a estratégia do Abel Ferreira. O Felipe Luiz colocou Carrascal, Gonzalo Plata e Saul, os três ao mesmo tempo. Os três entraram muito bem. Inclusive, eu quero falar sobre Carrascal. Se ele acha que jogando desse jeito, tendo essa leitura tática, esse estilo de jogo com raça, vitalidade, disposição, se ele acha que vai conquistar a torcida do Flamengo desse jeito, ele está no caminho extremamente certo. Entrou novamente muito bem. Acho que o Gonzalo Plata também entrou muito bem. E o Saul, nossa, dominando o meio de campo. E por falar em dominar o meio de campo, gente, a partida do Jorginho foi um absurdo. Jorginho jogou muita bola. Eu sei que muita gente vai eleger o Pedro, o Arrascaeta como o melhor em campo, mas se eu fosse votar, eu iria votar no Jorginho. Sabe por quê? Esses jogadores que jogam nessa posição, dificilmente eles ganham, entre aspas, a coroa de melhor em campo. Porque os protagonistas são os que fazem gol, que dão assistência. O Jorginho hoje jogou muita bola, gente. Ele fez gol de pênalti, tudo bem, mas bateu muito bem, personalidade. E o que ele fez no meio de campo, ele dominou o meio de campo, dominou. Ele deu aula de como jogar. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo, e hoje trago uma notícia que está agitando os bastidores do Mengão. O Flamengo está em processo de rescisão de contrato com o atacante Everton Cebolinha, segundo informações do jornalista Mauro Mendes. O jogador, que chegou ao clube cercado de expectativas e com o status de grande reforço, não conseguiu se firmar como titular absoluto, e perdeu espaço na equipe comandada por Felipe Luiz. A situação ficou insustentável, e de acordo com fontes internas, o próprio atleta já manifestou o desejo de deixar o clube em 2026,
buscando um novo desafio para sua carreira. A diretoria rubro-negra, por sua vez, entende que o ciclo de Cebolinha chegou ao fim e enxerga a saída como uma oportunidade de renovação no elenco. Everton teve bons momentos com a camisa do Flamengo, marcou gols importantes e chegou a ser decisivo em algumas partidas, mas a irregularidade e a forte concorrência no setor ofensivo acabaram pesando contra sua permanência. Com a chegada de novos reforços e o bom desempenho de outros atacantes, as chances do jogador foram diminuindo e o clima de insatisfação aumentou. O clube já iniciou conversas com o empresário do atleta para definir os detalhes da rescisão contratual, que deve ser feita de forma amigável sem prejuízos para nenhuma das partes. O nome de Cebolinha ainda desperta interesse de outros clubes brasileiros e até de equipes estrangeiras, o que pode facilitar sua saída e abrir novas portas em 2026. Para o Flamengo, a negociação representa um passo estratégico na reformulação do elenco, liberando espaço na folha salarial e abrindo margem para investir em novas peças que se encaixem melhor no esquema tático de Felipe Luiz. A torcida acompanha tudo de perto, dividida entre quem acredita que Cebolinha merecia mais chances e quem entende que o jogador já teve tempo suficiente para mostrar seu valor. De qualquer forma, essa movimentação mostra que o Flamengo segue atento ao mercado e disposto a fazer as mudanças necessárias para manter o alto nível competitivo. Everton Cebolinha, apesar dos altos e baixos, deixa sua marca no clube e deve seguir seu caminho em busca de novos ares. E o Mengão, como sempre, continua se movimentando nos bastidores para montar um elenco cada vez mais forte e vencedor.